Senhor Jesus. Vamos lá. Todos abriram aí em Salmos 23? Salmos 23. Esse salmo ele é muito interessante, amados, porque todo mundo, ou a maioria das pessoas, já ouviu falar do Salmo 23. Muita gente, certo? Só que nem todas essas pessoas entendem profundamente o contexto de Salmo 23. Então, diante da situação que nós estamos vivendo hoje, saber que o Senhor é o nosso pastor é algo maravilhoso. Não é verdade? Saber que o Senhor é o nosso pastor é maravilhoso demais. Muitos cristãos conhecem o Salmo 23. O que acontece é que muitos cristãos não sabem a profundidade que é esse salmo. Então, diante do contexto que estamos vivendo, de privações, de restrições, o Salmo 23 é um salmo que é um alento para nós. É um alento para mim e para você. Vamos ler Salmo 23? Diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Esse salmo ele é um salmo muito pequeno, né? Ele tem 6 versos só, mas ele é um salmo que foi composto por Davi, mas ele é um salmo muito profundo. Porque veja, diante de uma situação em que o homem não sabe exatamente o que fazer, ao se deparar com o Salmo 23, nós logo reconhecemos que nós temos alguém que é o nosso pastor. Então, já no primeiro versículo, Salmo 23, versículo 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor. Então, amados, isso aqui diz respeito a algo individual, a algo pessoal. Todo mundo, muitas pessoas dizem que conhecem o Senhor, que amam o Senhor, mas existe uma grande diferença do meu Senhor e do seu Senhor. Talvez na minha experiência, o meu Senhor seja diferente do seu Senhor. Mas é exatamente nessa questão, na questão da peculiaridade, que precisamos dizer, batendo no peito, que nós temos um pastor nosso. O Senhor é o meu pastor. Só que muitos, quando falam desse versículo 1, falam: O Senhor é meu pastor e nada me faltará, como se o nada me faltará fosse coisas materiais, coisas que nós muitas vezes nos apegamos. Uma casa, um trabalho ou coisas semelhantes a essa. Mas, amados irmãos, o contexto do versículo 1 não diz respeito a isso. Quando a Bíblia no Salmo 23 fala que o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará, na verdade o Senhor está nos dizendo que Ele não nos faltará. Que maravilha isso! O Senhor é o meu pastor e independente do que aconteça, independente do caos que estejamos vivendo, independente de qual seja a nossa situação, o Senhor, Ele não há de faltar para nós. Ó Senhor Jesus! Então, quando nós temos essa realidade, que o Senhor é um Senhor pessoal nosso, nós podemos até mesmo falar ao versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. O versículo 2 representa o nosso desejo. Todos nós queremos repousar, queremos estar junto às águas de descanso. Na condição que nós vivemos hoje, quem não quer descansar? Quem não quer repousar? Mas aí, quando nós entendemos o versículo 1 e nós aplicamos o versículo 1 na nossa experiência, nós podemos declarar: Ele não nos faltará. Ele não me faltará. E é justamente, veja que interessante, e é justamente porque Ele não me faltará
que eu posso repousar. Oh, Senhor Jesus! Se eu posso repousar nele, irmãos, aí eu posso declarar que eu tenho descanso. Leva-me junto às águas de descanso. Quem é o nosso descanso? É Ele mesmo. Então, o versículo 2, ele já nos leva para outra realidade. A realidade que todo ser humano hoje está procurando. Todo ser humano hoje está buscando descansar. Parece que existe um peso sobre nós que nos leva a estar sempre aprisionados. E tudo que nós desejamos é estar em um lugar seguro, é estar em um lugar tranquilo. Agora veja o que fala em Apocalipse. Vamos ler Apocalipse. O versículo 2 de Salmos nos leva a Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Vão gravando esses versículos, tá, pessoal? Para que depois vocês mesmos possam desfrutar, possam compartilhar com seus familiares. Então, saindo de Salmos 23, versículo 2, para Apocalipse 7, versículo 17, diz assim: Pois o Cordeiro, prestem atenção, irmãos, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da água da vida. Aleluia! E Deus, olha como finaliza, e Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Você crê nisso? Você crê que Deus um dia enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas? Nesse versículo, nós temos algo celestial. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que foi imolado por causa de mim e por causa de você, que somos pecadores. O mesmo Cordeiro de Deus, ele é o legítimo pastor. Porque o verdadeiro pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Irmãos, que revelação maravilhosa. O Cordeiro de Deus, que foi morto lá antes da fundação do mundo, é o verdadeiro, legítimo pastor. E é ele que tem cuidado de nós. Sabe, amados irmãos, eu consigo compreender, porque eu sou humano, como nós temos vivido em tempos difíceis. Mas creia na promessa de Apocalipse 7:17. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Independente do que estejamos passando nessa terra, o Senhor está preparando um lugar de descanso para todos nós. Então, voltando para Salmos, capítulo 23, com base nessa promessa de recebermos descanso nele, nós chegamos aqui agora em um momento muito interessante de Salmos 23, e eu peço a vocês que estejam orando no seu espírito nesse momento, para que vocês possam também receber a revelação de Deus para todos vocês, tá bom? Senhor Jesus, aí no versículo 4 diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Lembra o versículo 1? Quem não nos faltará? O Senhor, Ele não nos faltará. Então, porque Ele não nos faltará, nós podemos declarar o versículo 4, que nós não teremos medo nenhum. Sabe por que não teremos medo? Porque o Senhor, Ele está conosco. Deus, Ele está conosco. Aí aqui fala, irmãos, algo interessante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu falei para alguns irmãos no início dessa live que muitas pessoas conhecem o Salmo 23, mas não conhecem a profundidade disso. Eu não sei se vocês sabem, mas de acordo com alguns estudiosos da palavra, com alguns que elaboram, profundamente na palavra, eles têm uma definição clara, um fato real sobre, de fato, o que é o Vale da Sombra da Morte. Quando nós falamos de Vale da Sombra da Morte, logo nós pensamos em uma coisa terrível, em um lugar de tormento, um lugar que ninguém quer estar, e é verdade. Ninguém quer estar no Vale da Sombra da Morte.
Ninguém quer sofrer. Nós não podemos buscar sofrimento para nós, não é verdade? E o Senhor é o primeiro que não quer, né, de uma certa forma, que possamos buscar sofrimento. A Bíblia fala, se necessário, sejas contristados por várias provações, mas se necessário. Mas quando o salmista Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte, para alguns estudiosos, diz respeito exatamente a um lugar, a um caminho, né, uma estrada, que estava ali localizada entre as regiões de Jericó e Jerusalém. Na Bíblia, Jericó representa o mundo, e Jerusalém é um lugar onde Deus estabeleceu para que pudéssemos o adorar, para que pudéssemos o buscar. Então isso quer dizer que o Vale da Sombra da Morte estava entre Jericó e Jerusalém. No meio disso, era uma estrada que levava de um lugar para outro. Muitos historiadores dizem que o Vale da Sombra da Morte era um lugar, né, que dos seus lados, nos seus extremos, tinham vales próximos a essa estrada, que muitos salteadores, muitos ladrões ficavam ali espreitando fazer mal a alguém. Então o Vale da Sombra da Morte era um lugar terrível, um lugar onde poderia a qualquer momento acontecer uma coisa que poderia levar alguém à morte. Então era um lugar onde as pessoas não queriam passar, mas às vezes era necessário. Então, geralmente, o Vale da Sombra da Morte, esse lugar, era um lugar específico onde muitas pessoas que eram leprosas ficavam. A antiga lepra, né? As pessoas ficavam ali separadas. E aí, por elas já estarem ali em uma posição, em uma condição de morte, quase morte, elas ficaram separadas para que não pudessem contaminar outras pessoas. E as próprias pessoas cuidavam umas das outras. Então o Vale da Sombra da Morte era um lugar onde as pessoas que estavam prestes a morrer, muitas vezes estavam. Essa é uma das explicações, mas tem uma outra explicação que é mais correlata a Salmo 23. A explicação é que nesse lugar, nessa estrada chamada Vale da Sombra da Morte, era o lugar onde muitos pastores precisavam atravessar para que pudessem locomover as suas ovelhas de um lado para outro. Então era necessário que as ovelhas estivessem com o seu pastor. Porque se elas não estivessem com o seu pastor, qualquer salteador, qualquer ladrão, qualquer pessoa poderia até mesmo roubar aquela ovelha, né, e furtá-la, né? Então o pastor era aquele que estava com elas ali, protegendo as suas ovelhas para que nada e nenhum mal pudesse acontecer, mesmo que elas estivessem passando pelo vale da sombra da morte. E aí nós entendemos quando fala assim, deixa eu me nortear aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Porque o salmista Davi falava de um bordão e de um cajado, e esse cajado, esse bordão consolava-o. Nesse momento, ele estava se posicionando como ovelha, e o Senhor como seu pastor. Vocês entendem agora? Independente da condição que ele estivesse, pudesse estar no vale da sombra da morte, existia um pastor que estava cuidando deles. Amém. Irmãos, que maravilha! O pastor, ele não abandona as suas ovelhas, independente da condição de vale da sombra da morte. Então, o bordão e o cajado é uma proteção para as ovelhas, porque quando vem os salteadores, aqueles que querem fazer mal para elas, o pastor é aquele que as defende, é aquele que as protege. Então, para as ovelhas, o bordão e o cajado é um consolo para elas, é uma proteção, é uma segurança. Agora, para os salteadores, o bordão e o cajado significa a destruição deles. Deus nos protege e destrói todos aqueles que intentam contra nós. Sabe por que isso, irmãos? Porque Deus, Ele é Deus. Deus, Ele cuida de nós como ninguém mais pode cuidar. Então, nós nos sentimos agraciados,
por termos um pastor que cuida de nós. Que independente da nossa condição, talvez estejamos lá no vale da sombra da morte, na nossa condição caída, de dificuldade, de problemas, tantas coisas externas e internas querendo nos levar cada vez mais para a morte, para a destruição. Precisamos nos lembrar de Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele cuidará de nós com seu cajado, com seu bordão. Ele está, irmãos, a todo tempo nos cercando. Isso é a posição do pastor. Mas por outro lado, aqui fala, ainda que eu ande. Vocês já pararam para perceber isso? Ainda, olhe como o versículo fala. Eu amo observar esses detalhes na palavra do Senhor. Ainda que eu ande. Aqui não fala ainda que eu esteja parado no vale da sombra da morte, lamentando. Senhor, eu estou no vale da sombra da morte. Eu estou parado, eu estou estático. Amados irmãos, aqui não fala de algo parado, estático. Aqui fala, ainda que eu ande. Aqui fala de algo dinâmico. Aqui fala de algo transitório. É inegável que em algum momento nós estaremos lá no vale da sombra da morte, mas nós não podemos estar lá, ficar lá ou permanecer lá. Porque aqui é ainda que eu ande. Precisamos lembrar disso na nossa tribulação. Por mais que estejamos lá, lembre-se, ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei. Eu não temerei. Porque essa condição não é eterna. Essa condição é temporária. Porque quem vai te tirar de lá? É o seu pastor. O seu pastor com o seu cajado, ele vai te tirar de lá. Ele vai te levar para Jerusalém. Ele vai te tirar de lá. Irmãos, creia nessa palavra. Creia que o Senhor, independente da nossa condição, Ele está nos tirando em uma situação bem pior. Então o Senhor já nos tirou do mundo que representa Jericó e o Senhor está nos levando cada vez mais para Ele mesmo. Tudo que o Senhor faz é nos levar para Ele mesmo. Então agora, Salmo 23 está mais claro para vocês? Está ou não está? Senhor Jesus. Então vamos continuar. Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Qual é o objetivo de Deus com essa palavra? Nos levar para Ele mesmo. Aqui é nos mostrado bondade e misericórdia. O que é bondade e misericórdia? São virtudes do pastor. São virtudes do nosso Pai. Tudo o que Ele é e tudo o que Ele tem, Ele está se dando para nós. Ele está se revelando para nós. Então, essa revelação do Pai, que diz respeito às suas virtudes, Ele quer dar para nós. Mas qual é o objetivo disso? Para que nós, como as suas ovelhas, possamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. Veja que no vale da sombra da morte é algo transitório. Não é algo que você vai ficar lá. Mas na casa do Senhor, amados, na casa do Senhor é algo que precisamos permanecer. Se no vale da sombra da morte o Senhor nos tira de lá, na casa do Senhor nós precisamos e devemos permanecer. E habitarei na casa do Senhor. Queria chamar a atenção para os irmãos aqui uma coisa muito interessante. Habitar não é estar. Vocês conseguem perceber essa diferença? Uma coisa é habitar. Outra coisa diferente é estar. Por exemplo, eu posso estar aqui nesse momento, na minha casa, e daqui a pouco eu posso estar em outro lugar. Então, estar é algo muito relativo. Eu estou em um lugar, eu posso estar em outro lugar. Agora, habitar diz respeito a morar, a ficar, né? Diz respeito a algo que é constante. Então, Deus sempre teve esse desejo no seu coração, que pudéssemos habitar em sua casa. Porque tudo o que ele desejava era habitar entre os seus. Não é verdade? Tudo o que ele queria desde a eternidade passada e até a eternidade futura, tudo o que ele quer é habitar com o homem. Não é?
Em João fala, né? E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Tudo que Deus quer é habitar. Então, voltando um pouquinho, né, ao contexto bíblico, o Senhor já habitou no tabernáculo, né? Posteriormente, o Senhor aumentou a sua proporção e passou a habitar num templo. Veja, o Senhor habitava em cada momento em um lugar. Mas eu pergunto para vocês nessa noite, você que está me ouvindo, onde Deus habita hoje? Onde Deus habita hoje? Ele habita no tabernáculo? Ele habita no templo, construído por homens humanos, né, por mãos humanas? Onde Deus habita hoje? Deus habita no nosso espírito. Ou seja, Salmos 23, versículo 6 nos mostra a necessidade de nós habitarmos no Senhor. Onde é que o Senhor está, amados irmãos? No nosso espírito. Onde nós precisamos habitar? No espírito. Habitar na casa do Senhor. Se a casa do Senhor é o nosso espírito e eu habito no Senhor, irmãos, completou então o sentimento do coração de Deus, que é Deus e o homem ser uma habitação mútua e eterna. Deus habitando no homem, o homem habitando em Deus, cumpriu-se então o desejo do coração do Pai. Oh Senhor Jesus, amado, eu me sinto feliz em saber que Deus habita em mim. Deus habita em mim é um fato, ninguém pode tirar mais isso de mim, independente da condição do mundo. Agora eu preciso habitar em Deus. Sabe por que você está ouvindo essa noite essa palavra? Porque o Senhor quer que você habite nele. Ele providencia todas as coisas para que você possa habitar nele. E a sua palavra é o melhor caminho para que possamos estar nele. Quando nos voltamos ao Senhor, invocamos o seu nome, irmãos, nós podemos habitar no Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, é hora de nos voltarmos ao Espírito. Você tem alguma dúvida disso ainda? Você tem dúvida que no cenário em que estamos vivendo, no cenário em que nós estamos vivendo, você tem dúvida que nós precisamos voltar ao Senhor? Você tem alguma dúvida disso? Não pode ter nenhuma dúvida para nós. Não podemos mais perder tempo, irmãos. Precisamos estar no Senhor, habitando no Senhor. Senhor Jesus. E aí eu queria ler para vocês agora Isaías capítulo 26. Olha o que esse versículo fala. Isaías capítulo 26. Senhor Jesus. Isaías capítulo 26, versículo 8 e 9. Diz assim, todos acharam aí? E parou o vídeo. Senhor Jesus. Isaías capítulo 26, versículo 8 e 9. Só um momentinho que desconectou ali. Tá travando isso aí. O da igreja tá travando. O inglês falou aqui que tá travando. Você que está acompanhando aí, pode então estar entrando aqui. Vamos ler agora Isaías capítulo 26, versículo 8 e 9, dando continuidade aqui a essa palavra, tá bom? Diz assim: também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Isaías capítulo 26, versículo 8 e 9, amados irmãos, nos mostra que precisamos diligentemente procurar o Senhor. Em um momento de caos, não adianta estarmos desesperados. Não adianta, amados irmãos. Precisamos hoje diligentemente
nos voltar ao Senhor. Então aqui fala, com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro. Aqui, amados irmãos, é algo que é um desejo individual. Eu te procuro. Aqui não depende do coletivo mais. Isaías 26, versículo 9, é algo individual. É a nossa realidade individual com o Senhor. E por que isso é tão importante? Porque a nossa intimidade individual com o Senhor nos leva a edificar o corpo de Cristo, edificar o coletivo. Então, se a minha alma diligentemente procura o Senhor, irmãos, com certeza algo de Deus vai ser gerado em mim. E isso que é de Deus vai me levar também a querer comunicar a outros. Então, continuando aqui o versículo 16, diz assim, capítulo 26, versículo 16. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre ele a tua correção. Derramaram as tuas orações. Não é isso que está acontecendo hoje? Aqui fala que na angústia as pessoas começaram a buscar o Senhor. Você quer buscar o Senhor somente no momento da angústia? Você quer? Que esse não seja o nosso coração. Não queremos buscar o Senhor só no momento da dificuldade. Mas a nossa alma precisa diligentemente buscar o Senhor em toda e qualquer situação. Então, no versículo 20 e 21, continua. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. No versículo 20, aqui, amados irmãos, é uma continuidade do versículo 8. Aqui fala assim, ó, vai, pois, povo meu. Deus agora está dirigindo-se ao seu povo. Nós somos o povo de Deus. Então Deus está falando diretamente para nós. Independente da situação, o Senhor quer continuar falando conosco. Ele fala assim, ó, vai, pois, agora, filho meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas. Isso aqui está falando de um momento de intimidade com o Senhor. Sabe, amados irmãos, eu não quero fazer análises, descontextualizadas sobre o versículo da Bíblia. Não é essa a intenção nesse momento. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos aqui, é que o Senhor deseja o nosso momento com Ele. Esse momento com o Senhor é um momento individual. É um momento em que não existe nada exterior ou interior que possa nos atrapalhar. É um momento que o Senhor espera para que Ele possa se revelar para nós. Então, no versículo 20, temos algo que é nosso, é a nossa ação. É a nossa atitude. Mas no versículo 21 nós vemos a atitude de Deus. Nós vemos a ação de Deus. Aqui fala, pois eis que o Senhor sai do seu lugar. Amados irmãos, esse é o nosso Senhor. Você acha que o Senhor está feliz com o que está acontecendo? Se você acha isso, me perdoe, irmãos, mas isso não corresponde ao coração do Senhor. Mas ainda nessa mensagem eu quero externalizar para vocês um sentimento que o Senhor deu para mim em relação a tudo isso. Se por um lado nós temos que ter uma atitude, pode ter certeza que diante do que está acontecendo, o Senhor ele está se movendo. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor ele não faz nada que seja fora do seu domínio. E aí eu quero até mesmo aqui trazer um conceito para vocês celestial. Guardem isso no coração de vocês, amados irmãos. Existe aqui a vontade de Deus. A vontade de Deus independe da minha vontade. A vontade de Deus é soberana, é eterna. Vai de geração a geração. Aqui é a vontade de Deus. Nenhum homem pode barrar isso. Nenhum homem pode furar a autoridade que o Senhor deu ao seu Filho. A autoridade que está no Pai, que é um com seu Filho. A vontade de Deus, que vem de geração em geração, ela é eterna. E nenhum homem tem o poder de mudar o que está no coração do Pai. Essa
é a vontade soberana de Deus. Romanos 12 fala: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados irmãos, Deus tem uma vontade. A vontade de Deus é soberana e eterna, tá bom? Então, a vontade de Deus muitas vezes entra em conflito com a vontade, permissiva. Então, muitas vezes, Deus, mesmo na sua vontade, a sua vontade que é eterna, muitas vezes Ele permite que coisas aconteçam, para que esse mesmo homem, em algum momento, possa se deparar com a sua vontade. Então, a vontade permissiva de Deus faz com que o homem vá por alguns caminhos que muitas vezes o Senhor não se agrada, mas Ele permite. Só que o que acontece aqui? Quando essa vontade, ela não choca com a vontade de Deus, o Senhor permite. Mas quando essa vontade, quando isso que é permitido por Deus acaba rompendo ou batendo, indo de encontro à vontade soberana de Deus, aí o Senhor não permite. Porque nada no universo pode ir de encontro à soberania do Senhor. Aí nós entendemos porque o homem muitas vezes vai por um caminho que não é agradável aos olhos do Senhor. Aí fala assim, mas o Senhor quis, o Senhor deixou, mas não. O Senhor não estava feliz com isso, mas o homem ainda assim foi. Então, por um lado temos a nossa ação, por outro lado temos a ação de Deus, a vontade permissiva de Deus, e temos também a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus está acima de todas as coisas. Mas nós, amados irmãos, como aqueles que amam o Senhor, que amam a sua palavra, nós somos aqueles que precisamos estar diante da vontade eterna de Deus. Nós não queremos viver de acordo com essa vontade permissiva, porque nós não queremos magoar o coração do Pai. E o que temos visto hoje, amados irmãos, é exatamente isso. Qual o cenário do coronavírus hoje, entrando mais nessa questão, da preparação, se nós estamos preparados, se nós estamos até mesmo a nossa situação interior em relação a isso. O homem, a humanidade, quando eu digo homem, eu estou falando da humanidade, estava em uma situação tão delicada, que era necessário que alguma coisa acontecesse para que esse homem pudesse se chocar com ele mesmo. Diante do cenário em que nós vivemos, chamado pós-modernismo, tudo é muito permitido. Nós vivemos em um cenário onde todas as coisas parecem normais. Tudo é possível, tudo pode. Então, nós nos deparamos com um pequeno vírus que nos mostra, nós não podemos tudo. Nós não somos muito. Então, só para atualizar a todos vocês, hoje nós estamos em uma guerra invisível. Nós até mesmo não sabemos quem são as pessoas que estão com o diagnóstico de coronavírus, porque muitas vezes os sintomas não são expostos, mas as pessoas já estão infectadas. Esse vírus já está habitando no organismo das pessoas. Então nós estamos lutando em um cenário invisível. Talvez outrora nós não dávamos muito valor a isso, ao que nós não estamos vendo. Mas hoje, com o pequeno vírus, o coronavírus, nós logo sabemos que existe algo muito superior em jogo. Certo, amados irmãos? Então, só para atualizar vocês, no mundo hoje, com a questão do coronavírus, nós temos mais de 417 mil pessoas diagnosticadas com coronavírus. E desses 417 mil pessoas, cerca de 19 mil pessoas já morreram. 19 mil pessoas representam quase 5% de toda essa população. 5% não é uma quantidade pequena, não. Em relação a 400 e poucos mil pessoas, é muito grande. São muitas pessoas que morreram por causa de um vírus que nós não conseguimos nem ver. Por que eu estou falando nisso? Porque eu quero fazer uma comparação agora nesse momento desse vírus com o que nós falamos na palavra chamada Ministério da Iniquidade.
O vírus é diferente de uma bactéria. A bactéria é um organismo vivo, mas para ela se multiplicar, ela precisa de superfícies não vivas. E isso é a bactéria. Tanto a bactéria quanto o vírus, ela é prejudicial para o organismo humano, né? Para o organismo, nós que somos um organismo vivo. Para o homem, tanto a bactéria quanto os vírus, os dois são prejudiciais. Podem levar à morte. Só que a diferença da bactéria para o vírus é que o vírus não são organismos vivos, mas eles precisam de células, né? Organismo vivo para se hospedar nesse organismo e para que possa ocorrer uma mutação genética, né? Para que eles possam se hospedar ali, possam fazer um processo de mutação nessa célula, nesse organismo vivo, para que possa destruir essa célula e ali se alojar e se multiplicar. Então, por mais que o vírus seja algo muito pequeno, seja algo muitas vezes insignificante, é uma coisa muito séria, que pode levar o homem à sua destruição. Então, dentro do homem, um vírus se multiplica e destrói as células que foram hospedadas, né? As células, os organismos vivos ali. Então, amados irmãos, o vírus tem um poder de destruição enorme dentro do homem. O que é interessante falar nesse momento? Que esse vírus, ele é como a iniquidade que já opera. Ela é silenciosa. Ela vem aos poucos. E ela tem um poder de matar o homem. Matar o homem no sentido espiritual também. Muitas vezes nós não percebemos, mas já fomos infectados com o vírus da iniquidade. E a Bíblia fala sobre esse vírus. O vírus da iniquidade. O ministério da iniquidade. E o que é que o Senhor está nos fazendo nessa noite? Nos limpando, nos lavando por meio da sua palavra. Iniquidade é diferente de equidade. Equidade diz respeito a um julgamento justo conforme as leis. Então, tudo que é feito é de acordo com os padrões, com as leis. É um julgamento justo. É equidade. Mas iniquidade diz respeito a um padrão que não tem lei. Diz respeito à ausência da lei. É uma vida sem regras. É uma vida inconsequente. Onde não existe alguém que possa determinar, que possa ser o Senhor da nossa vida. Nós nos tornamos os senhores da nossa vida. Se nós nos sentimos assim, achando que podemos fazer tudo, estando em qualquer lugar, né? Pensando o que nós desejamos pensar na nossa mente caída, então isso talvez seja um sinal de que o vírus da iniquidade já nos alcançou. E a palavra de Deus ela é tão reveladora que ela nos mostra que Deus quer nos reconciliar com Ele mesmo, para que o ministério da iniquidade seja destruído. Isso só pode acontecer por meio do fogo do Espírito, que vem por meio da palavra do Senhor. Então, amados irmãos, nós estamos em uma guerra. E a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas ela é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo perverso. Só que a iniquidade ela tem um poder impressionante, incrível, de destruir o homem, a busca espiritual do homem. Quantas pessoas hoje, amados irmãos, estão nessa condição? Quer seja cristãos, quer seja não cristãos. Por isso que o Senhor nessa noite tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós. Que possamos estar orando ao Senhor pedindo a sua misericórdia. Eu quero até mesmo dar um exemplo para vocês sobre como o inimigo utiliza dessa estratégia do ministério da iniquidade, que é uma vida sem regras, uma vida sem lei, onde tudo é permitido para enganar o homem. Eu quero dar um exemplo claro para vocês. O que o ministério da iniquidade faz conosco. O ministério da iniquidade, a iniquidade, ela anestesia e anula. Vejam, irmãos, gravem isso. A iniquidade, ela anestesia e anula a nossa sensibilidade para com o Senhor. Você percebe que a sua sensibilidade com o Senhor já não é a mesma? Você tem percebido isso? Durante todos esses anos, será que tem sido a mesma coisa? Nós precisamos pedir ao Senhor que renove a nossa sensibilidade.
Então vamos imaginar que todos nós hoje estejamos em frente a um Senhor Jesus. Todos nós hoje estejamos em frente a uma chapa, né? Há uma chapa ali onde é feito os lanches, o hambúrguer, né? Onde coloca as coisas ali. Geralmente essa chapa está quente, tá bom? O que acontece? O nosso corpo humano foi criado para nos proteger. Então se você toma um choque, automaticamente você tira a mão, não é? Automaticamente. Porque o seu corpo reage àquele estímulo. Agora pense numa chapa quente, muito quente. Muito, muito quente. Se no estado normal alguém coloca a mão por cima dessa chapa, ela muito quente, qual é a nossa reação natural? Tirar logo a mão. Por que vamos fazer isso? Porque ali está muito quente. Se você deixar por muito tempo ali a sua mão, o seu membro, né, sobre a chapa muito quente, o que vai acontecer, irmãos? O seu membro, né, vai ser destruído. Você vai ter queimadura de 1º grau, 2º grau. Você pode até mesmo perder a sua mão, porque a chapa está muito quente, mas você está com a mão ali em cima. Então, normalmente, se isso acontece, quando você coloca a mão em cima de algo muito quente, você tira logo. Não é verdade? Mas pense agora no poder dessa infecção pelo vírus. O poder, né, do inimigo de Deus é exatamente, irmãos, anestesiar, nos tornar insensíveis ao falar do Senhor. É como se nós estivéssemos com a nossa mão ali sobre a chapa, que está muito quente, e nós não sentíssemos nada. É como se não tivesse acontecendo nada, estivesse normal, na condição normal. Então você deixa ali a sua mão, mesmo estando muito quente a chapa, e por mais que passe meia hora, 1 hora, 2 horas, você não sente nada. Por quê? Porque você está anestesiado. O que é que o Ministério da Iniquidade quer fazer hoje conosco? Nos anestesiar. E com isso, nos destruir. Tirar a nossa sensibilidade para com as coisas do Senhor. O que é que o mundo tem feito hoje, amados irmãos? Tem nos levado a nos afastar da palavra, que é o manual que o Senhor nos deu, para que essa sensibilidade continue sempre ativa em nós. Então, quanto mais nós temos contato com a palavra, mais nós somos alimentados com essa sensibilidade, com esse poder que vem do Senhor. Então, amados irmãos, Deus é aquele que, por meio dessa condição, quer nos tirar de todo estado de anormalidade e quer nos levar para Ele mesmo. Somente nele mesmo nós conseguimos renovar a nossa sensibilidade para com o Senhor. Sabe, muitas vezes nós já estamos tão insensíveis ao Senhor. A nossa consciência já tão cauterizada, que muitas vezes pecamos, mas nós já estamos tão insensíveis que a palavra já não consegue ter efeito em nós. Então, qual é o passo posterior? A nossa morte, a nossa destruição. E tudo que Satanás deseja hoje, diante do cenário atual pós-moderno, é nos destruir. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então vamos nos lembrar que o Senhor quer nos reconciliar com Ele mesmo. Então Romanos 8 fala, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qual é o caminho para sermos libertos disso? Está em Cristo Jesus. Oh, irmãos, que nessa noite vocês possam estar em Cristo Jesus. O meu coração está aqui borbulhando dentro de mim. O meu interior está aqui orando ao Senhor para que cada um de vocês, e eu também, possamos nos voltar ao Senhor. Possamos pedir ao Senhor mais revelação, para que possamos estar sensíveis ao seu falar. A todo momento o Senhor está falando conosco. E essa revelação Ele dá para os seus.
Por isso eu queria ler para vocês agora, já para finalizar, para chegar na parte final dessa mensagem. O Senhor me deu 2 sentimentos em relação a tudo que está acontecendo. O coronavírus de repente tomou uma proporção mundial. De repente as pessoas estão desesperadas, angustiadas, aflitas, porque não sabem mais o que fazer. Mas nós que somos a igreja sabemos o que fazer. E nessa noite o Senhor falou mais conosco. Precisamos nos voltar ao Espírito, nos voltar ao Senhor. Então, para finalizar essa mensagem, eu queria compartilhar com vocês 2 sentimentos que o Senhor deu para mim diante de tudo que está acontecendo. Que o Senhor também possa falar com todos vocês. O primeiro sentimento é que o Senhor, diante de tudo que está acontecendo, todos os governos abalados, toda a economia abalada, todos os empresários, pessoas, em uma situação só. Agora não adianta dinheiro, não adianta posição social, não adianta nada. Tá todo mundo com medo do pior. Mas o que é que o Senhor falou para mim? Eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa, precisava acontecer algo nessa terra para que a igreja pudesse despertar. Quando eu estou falando igreja, eu não estou falando de placas não, tá, irmãos? Nós que temos a revelação do Senhor, nós estamos falando aqui daqueles que foram chamados para ser santos. Precisava acontecer algo nessa terra para que pudéssemos perceber que o fim está próximo, que o Senhor há de voltar, que nós não podemos nos conformar com a nossa condição. E uma das grandes coisas que eu quero compartilhar com vocês, que está muito claro para mim diante de tudo isso, amados, é o contexto de Mateus capítulo 16, versículo 13. O contexto de Mateus capítulo 16, versículo 13, nos mostra que estavam todos ali, nas regiões ali de Jerusalém, e todos ali na região de Jerusalém pareciam estar desfrutando em um ambiente onde Deus se alegrava. Existiam ali os fatos. Deu uma pausa aqui, mas vamos já retornando. Estava falando de Mateus 16, tá, amados? Ali em Mateus 16 temos um contexto em que as pessoas pareciam estar em um ambiente adequado. Mas na verdade, isso era apenas aos olhos humanos. Porque o Senhor não estava satisfeito com aquela condição. A condição dos fariseus, dos saduceus. As pessoas que faziam as coisas exteriores, mas não tinham nenhuma realidade interior. Só que quando nós chegamos em Mateus 16, versículo 13, o Senhor nos mostra algo maravilhoso. Mateus 16, versículo 13 até o versículo 20, mas nós não vamos entrar em tudo isso, tá? Mas eu quero só nortear vocês o contexto. Quando chega no versículo 13, diz assim, indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe. Pera aí, só um momento. Só um momento, amados. Percebam, venham comigo. Eles estavam em um ambiente onde existia a disseminação da palavra. Mas isso não quer dizer que o Senhor estava feliz, estava satisfeito. E o Senhor queria revelar algo que estava no seu coração para os seus discípulos. Então o que é que o Senhor faz? O Senhor tira eles daquela condição, daquele ambiente e leva eles para outro lugar. Um lugar santo, um lugar separado. Cesareia de Filipe é um lugar separado de toda religião, de toda doutrina. Porque o Senhor desejava falar para eles algo celestial. O Senhor queria saber deles o que de fato eles conheciam ser o Senhor. O que é que o Senhor era para eles? E essa pergunta não podia ser em um ambiente onde as pessoas tinham uma realidade que não correspondia ao que de fato o Senhor queria. Então o Senhor separou eles para um lugar onde Deus poderia falar, onde Deus queria ter liberdade. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: nessa condição atual, onde o Senhor nos coloca em nossas casas, onde o Senhor nos restringe, Deus quer usar esse momento para que nós possamos compreender quem de fato é o Senhor para nós. Quem de fato é o Senhor na nossa experiência. Muitas vezes nós sabemos quem é o Senhor pela experiência de muitas pessoas. Nós ouvimos o Senhor, muitas experiências de muitas pessoas.
Nós até mesmo compartilhamos experiências que muitas vezes não são as nossas. Então, amados irmãos, eu quero dizer para vocês, o Senhor está dizendo para vocês nessa noite, quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês diante de tudo isso? Vocês confiam em mim? Eu quero me aparecer para vocês. Eu quero me revelar para vocês. Então os discípulos falavam ali muitas coisas. Mas aí o Senhor falou assim, então, no versículo 15. Mas vós, aqui o Senhor estava querendo saber deles. O Senhor não queria saber das pessoas, do que as pessoas falavam. O Senhor queria saber deles. Mas vós, continuou eles, quem dizeis que eu sou? Quem o Senhor é para você? Então a primeira grande razão que o Senhor falou para mim, para que tudo isso acontecesse nesse cenário mundial, o Senhor queria levar o seu povo a uma maior intimidade com Ele. Se nessa situação você não gerar intimidade com o seu Senhor, com o seu pastor, vai ser muito difícil que outra situação aconteça. Porque hoje nós temos uma oportunidade ímpar, uma oportunidade maravilhosa. A questão agora não é mais tempo, temos tempo. A questão agora é se nós desejamos diligentemente, como diz Isaías, querer o Senhor. Porque de fato, Ele vai se aparecer para nós. Ele vai se revelar para nós. Então naquele momento, o Pai revelou para Pedro quem de fato era o Cristo. Então aqui temos algo maravilhoso. Continuando nos versículos 16 a 20, vemos que o Pai revela para Pedro quem era o Filho. E o Filho revela para Pedro a igreja. Então, amados, quando nós reconhecemos quem é Cristo, quando nós temos essa revelação, o próprio Espírito nos revela a igreja. Nós passamos até a revelação do que é a igreja. A igreja no seu aspecto universal, que diz respeito a todos os filhos de toda a terra. Mas também temos a igreja no aspecto local, onde tem a sua administração, onde tem o seu governo. De novo, nós não estamos falando de placa de igreja, nós estamos falando do corpo de Cristo, de Deus sendo revelado para os seus. Nós somos os seus discípulos e o Senhor está nos despertando nessa noite. O Senhor está nos sacudindo nessa noite, porque de fato Ele quer nos mostrar que nós precisamos conhecê-lo mais. E o segundo grande motivo que o Senhor falou para mim, diante de tudo que está acontecendo, é o seguinte: tudo que está acontecendo colocou em xeque a arrogância do homem, a arrogância dos governos, a arrogância das economias, colocou em xeque o egoísmo do homem, colocou em xeque a superficialidade das nossas relações, a superficialidade em que nós vivemos, em especial, a superficialidade de quem nós somos. Então, o segundo grande motivo para que essa pandemia se instalasse, que para mim está muito claro, é que o Senhor queria mostrar para nós, que Ele é Deus. Ele sabe ser Deus. E não existe ninguém que faça isso melhor do que Ele mesmo. Nesse momento, muitas pessoas, eu creio, estão sendo alcançadas por meio dessa palavra. Talvez se não existisse isso, seria muito mais difícil ou seria muito mais tardio que muitas pessoas ouvissem o Senhor, ouvissem da sua palavra, do seu evangelho, por causa do coração duro. Mas eu creio no Senhor e o meu espírito atesta isso, que toda essa situação coloca em xeque o homem e a sua fragilidade. E quando o homem percebe isso, ele reconhece que ele precisa de Deus, que ele precisa do Senhor, que ele precisa se sustentar em algo, porque senão ele fica à mercê de qualquer coisa. A sua vil vida, a sua frágil vida, coloca ele diante da parede. Então, Deus quis mostrar para a humanidade que mesmo em um cenário de caos, é Ele que está no controle de todas as coisas.
É Ele que tem as respostas para todas as coisas. Se Ele precisou sacudir toda a terra, se precisou que tudo isso acontecesse, é porque, irmãos, Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque existe algo por trás disso. Mas nós só vamos ver isso se tivermos sensibilidade no nosso interior. Não é o momento de estarmos desesperados, não é o momento de estarmos aflitos, é o momento de nos apegarmos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por isso, em Mateus 24, do versículo 14 a 32, é nos mostrado um cenário de fim dos tempos. Aí muitos têm me perguntado, mas Kaique, é o fim dos tempos? Estamos no fim dos tempos? Não, não estamos no fim dos tempos, mas estamos no princípio das dores. A Bíblia fala disso, que acontecerá conflitos entre nações e nações, guerras, terremotos, né? Epidemias, que está no contexto também das pandemias, que é o que estamos passando hoje, não é verdade? Mas tudo isso é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Quando será o fim? Quando o evangelho do reino for pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse evangelho não é o evangelho apenas que fala que Jesus morreu por nós, né? Isso não é o evangelho apenas um evangelho da graça, é o evangelho do reino. É um evangelho que nos mostra que precisamos crescer em vida, amadurecer, deixar que essa vida que entrou no nosso espírito flua por meio de nós, alcance a nossa alma, alcance o nosso corpo. Então o nosso espírito foi salvo no momento que nós cremos no Senhor e recebemos o Senhor. O nosso corpo será transfigurado em um piscar de dedos. Isso também é com o Senhor. Mas o que é que compete a nós hoje? Buscarmos que essa vida que entrou em nós possa mudar o nosso interior, possa nos salvar. Porque quem quiser salvar a sua vida da alma hoje, né? Sua vida perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Que vida é essa? É a vida da alma. Então todos nós hoje estamos tendo a oportunidade de negar nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir o Senhor. Como você se sente diante dessa palavra? Como você se sente em saber que Deus quer ser íntimo de você e, por outro lado, Ele quer revelar a sua grandiosidade, a sua sabedoria. Ele quer mostrar que Ele está no controle. Então, amados irmãos, descansem no Senhor. Se regozijem no Senhor, porque Ele é o seu pastor. Quando acabar essa mensagem, compartilhe com os seus, na sua casa, comam do cordeiro com os seus familiares. Alimentem-se dessa verdade, para que a palavra que é verdade possa tirar de nós toda mentira. Não estamos mais no momento de estarmos pensando muitas coisas, querendo muitas coisas, porque a nossa humanidade está em xeque. A qualquer momento, podemos não mais existir. Mas nós cremos, por outro lado, que quem está nos guardando é o nosso pastor. É o Senhor, é o seu Senhor, é o seu pastor. Então, independente do que aconteça no universo, escute o que o Senhor tem falado nessa noite. Quem cuida de você não é a vacina, não são os governantes, não é o dinheiro que vai ser injetado na economia, não é nada disso. Quem cuida de nós é o Senhor, é o seu Senhor. Então eu estou grato ao Senhor por essa oportunidade de revelar para vocês, com o coração de profeta, o que o Senhor me revelou. Mas eu oro diante do Senhor para que essa palavra possa habitar no seu ser. Espero que essa também palavra habite no meu ser. Eu queria agora nesse momento que vocês pudessem fechar os olhos e pudessem receber essa oração que eu vou fazer. Sabe, as pessoas estão desesperadas, mas nós estamos no Senhor. Então fechem os seus olhos e recebam a oração do Pai. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra tão especial.